pessoal? Hoje eu queria falar com vocês um assunto super interessante, que é sobre resiliência. Resiliência de um modo geral e também resiliência focada para o processo de emagrecimento. Primeiro, eu vou falar o que é o conceito de resiliência. A resiliência, ela foi tirada da mecânica, ela é um conceito que vem da mecânica, que significa que são materiais que têm uma capacidade de distorcer e voltam ao normal sem se quebrar. Então, por exemplo, eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho uma estrutura de plástico que, se eu dobrar, ela vai se quebrar. E isso é um material pouco resiliente. Já a borracha é um material que é considerado muito resiliente, porque ele tem a capacidade de se dobrar e volta ao normal com a mesma estrutura que ele estava antes. Então, esse conceito ele foi adaptado pela psicologia e ele quer dizer a mesma coisa para a gente, a nossa capacidade de passar por situações extremas e não se quebrar, né? A nossa capacidade de se reformular, de se refazer, de se reconstruir, mesmo durante um processo durante o processo de dificuldade, né? Não só quando o processo termina. Então, a resiliência é um termo que está sendo muito usado hoje em dia e ele realmente é uma ferramenta muito importante, é muito bacana a gente conseguir ter uma estrutura mais resiliente mesmo. Para o emagrecimento é muito importante porque, do ponto de vista emocional, a gente sabe que a gente come emocionalmente quando está ansioso, quando está com medo, quando está angustiado, enfim, quando a gente está passando por situações limite, todo mundo, principalmente quem tem questões com peso, já sentiu o tanto que é mais difícil manter harmonia, manter um plano alimentar, ou, né, às vezes a pessoa entra num processo compulsivo, se é o caso, durante uma época mais crítica da vida. Então, ser resiliente ajuda muito a gente a passar por períodos e fases da vida mais complicado. Mais uma vez, volto a falar, eu tenho falado muito a respeito do luto, porque eu tô passando pelo processo de luto, né, pela primeira vez na minha vida, assim, depois de adulta. Eu perdi a minha mãe tem 3 meses, e isso está sendo para mim um processo de muita descoberta, né, de como lidar com o luto, de como lidar com o luto que tem um movimento que é só dele, né, que quando aparece o dia triste eu não tenho muito o que fazer. Então eu tô tendo que aplicar muito todo o meu conhecimento, principalmente com relação à resiliência. E uma coisa que é interessante, que está sendo muito interessante para mim, passar por situações limites também ajudam a gente a aumentar a resiliência. Se você nunca tinha ouvido falar de resiliência, ou se você quer, mas e aí, como é que eu faço para aumentar a minha resiliência? Quando você está num período complicado, ter consciência daquilo, sentir as emoções, passar por aquilo de forma positiva já é uma forma de aumentar a resiliência. E aí tem uma coisa muito interessante que até assim é uma dica que eu queria dar. Que é um paralelo muito interessante de um material, de um estudo neurológico, né, feito por neurologistas norte-americanos, que vai de encontro com um estudo que é feito pela leitura corporal. Isso eu acho muito interessante, assim, quando alguma coisa mais científica comprova as estruturas da leitura corporal, que são, às vezes, conhecimentos mais milenares, né, que muita gente tem dificuldade de absorver. A neurologia, esse estudo fala que para a gente criar resiliência numa criança, é importante alimentar a criança olhando nos olhos, principalmente até os 2 primeiros anos. Então, quando for amamentar, não coloca fralda nos olhinhos da criança, não. Mesmo se a criança adormecer, é importante que a hora que ela acordar, ela tenha contato com os olhos da mãe. É importante que a mãe procure um lugar, se possível, né? Quando possível, um lugar mais reservado, mais calmo, mais apropriado, e que ela fique em contato com o olhar da criança. Na medida que essa criança for crescendo, vem papinha, vem
alimento sólido, enfim, vai evoluindo a alimentação, mantém o mesmo hábito de olhar no olho da criança, tá alimentando e vai olhando no olho da criança, vai oferecendo e olhando no olho. Por alguma razão, aquilo ativa a área neurológica que trabalha a resiliência. Esse contato físico da mãe ou da cuidadora ou do cuidador, não necessariamente a mãe biológica, né? Pode ser a babá, ou pode ser uma enfermeira, ou pode ser a mãe adotiva, enfim, a pessoa que tem contato com essa criança direto, que faz a alimentação dessa criança, é importante, principalmente nos 2 primeiros anos, que ela provoque sempre, assim, reserve um lugar, né, se possível, mais direcionado para alimentação, sem estímulos de televisão, de computador, essas coisas, sempre tratar a alimentação com... Eu considero isso, tratar a alimentação com o respeito que a alimentação precisa, né? Focar no momento presente, focar na alimentação desde a primeira infância. Mas, de qualquer forma, isso já é uma forma de criar resiliência no bebê, na criança. E aí a leitura corporal vem e fala o seguinte, que as pessoas que têm tendência à obesidade foram pessoas que não tiveram esse contato visual na primeira infância. Então, se você quer ajudar o seu bebê, a sua criança, a não ter problema, não só com obesidade, mas com todos os vícios ligados à região da boca, como, por exemplo, fumar, beber, compulsão por comida, roer unha, todas essas coisas que o prazer está muito vinculado, a compulsão do prazer está muito vinculado a essa região do 5º chakra, essa região da boca. É importante que a mesma coisa a leitura corporal fala, nos 2 primeiros anos, alimentar a criança olhando nos olhos. Quando bebê, não cobrir os olhos. Se a criança adormecer, deixa ela quietinha. Quando ela acordar, é importante que a mãe esteja ali presente, olhando nos olhos dela. Vai crescendo, vai acompanhando isso. Isso vai garantir que essa criança... vai diminuir a possibilidade dessa criança, não é garantir porque outras coisas no processo podem acontecer. Mas isso é fundamental para que essa criança não venha a ter processos compulsivos ligados à boca, na alimentação e como eu já falei. Então é isso aí. Eu acho que é uma coisa que é muito importante. Se você conhece alguém que é mãe ou que vai ser mãe, ou se você é mãe, eu acho que é muito importante criar esse hábito desde agora, para aumentar a resiliência e ajudar a garantir um processo de não compulsão alimentar ou na região da boca, ok, pessoal? O próximo vídeo eu vou falar como que a gente pode aumentar a resiliência para depois que a gente já é adulto, tá bom? Beijo para vocês!